já que não responderam a nenhuma das preocupações dos Estados Unidos, pelo contrário, antagonizaram mais uma vez os Estados Unidos, vão conseguir, esperam conseguir, as tarifas que o Lula tanto quer que sejam aplicadas ao Brasil. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu tô vendo, pelo menos, o Daily Wire, que é um veículo da direita americana, que começou pequenininho, fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu copiei o modelo Daily Wire, não tenho nenhuma vergonha de dizer, com um pouco mais de descontração, com a minha personalidade, mas o modelo, eles têm assinatura igualzinho a minha, assinatura de pessoas comuns, etc. Hoje é um colosso que está em negociação de 100 milhões de dólares em investimento e está pensando em fazer um IPO de 2 bilhões de dólares nos próximos 18 meses. E aí eu peço $5 por mês, o cara do Brasil faz que não é com ele. É com você que eu tô falando. É com você que não me apoia. Porque o buraco que a gente tá não é à toa, cara. Cada país tem a direita que merece. Mas a gente segue lutando pelo Brasil. Não é fácil, mas vale a pena. E eu tenho atualizações porque estou indo de novo para Washington, dessa vez, falar em um evento, numa audiência pública, sobre tarifas do Brasil, onde eu vou pedir sanções. E vou pedir sanções a gente nova, não vai ser só o Alexandre, não. Uma das narrativas mais bizarras que essa imprensa vendida ajudou a construir foi a de que teria havido a imposição de tarifa por parte dos Estados Unidos ao Brasil e que os responsáveis por essas tarifas teriam sido Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e eu. Não houve nenhum pudor da imprensa em repetir isso ad nauseam, né, nesses mesmos veículos patrocinados pelo governo Lula. E eu digo sem nenhum pudor porque todas as evidências, todos os fatos apontavam o contrário. E o público, eu diria o seguinte, eu acho que todos vocês sabem que nós sempre, todos nós aqui, todos vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show sabem que a gente sempre disse que era contra as tarifas, que a gente trabalhou para aliviar as tarifas, que nós queríamos sanções individuais e não tarifas. Não bastasse isso, né, o documento do USTR que designa as tarifas diz exatamente quais são as condutas do Brasil que levaram a esse tipo de medida. Dentre elas, as ordens de censura, que foram majoritariamente pedidas pelo Alexandre de Moraes, a guerra contra as empresas americanas de tecnologia, também do Alexandre do STF, e do próprio governo Lula, a crescente corrupção no Brasil e tantos outros assuntos, todos de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal ou do governo federal. O mesmo governo federal cujo chefe vem provocando e xingando o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado, o governo americano de um modo geral, antagonizando os Estados Unidos em todas as esferas internacionais, de todas as formas possíveis, com objetivos eleitoreiros, porque eles querem a tarifa. O Flávio, do outro lado, enviou carta ao Marco Rubio pedindo que as tarifas não fossem aplicadas. Foi respondido pelo Marco Rubio com a recomendação do Brasil, o Marco Rubio dizendo que o Brasil participasse da investigação do USTR sobre a seção 301, uma vez que as tarifas, diferentemente do que dizia a imprensa, não foram aplicadas ainda e que existe um processo em curso no qual o Brasil pode contestar. Aliás, ontem mesmo, o PT protocolou 2 ações contra o Flávio e o PL por conta dessa carta, sob o argumento de que ele estaria se submetendo ao governo dos Estados Unidos, respeitando a soberania nacional brasileira. Igual quando a gente combate traficantes, que a gente também desrespeita a soberania nacional. E ajudar o Brasil e não os Estados Unidos foi exatamente o que o Flávio Bolsonaro fez no dia 22 de junho, quando ele se inscreveu para participar da audiência pública, como recomendou Marco Rubio, como havia recomendado Marco Rubio, e pegou o governo Lula de calças curtas. Foi estratégico que ele tenha deixado, inclusive, para o último dia, para ver se o governo Lula, o governo federal, ia se inscrever. E a gente falou sobre isso no programa. O governo perdeu o prazo e não vai participar da audiência pública ao USTR, que Flávio e eu vamos participar. E quando eles foram confrontados com essa perda de prazo, o governo reagiu de 2 formas. Primeiro, o Itamaraty emitiu uma nota militante nos chamando de traidores da pátria, porque, obviamente, sentiram. Segundo, deram um migué vagabundo, dizendo que esse processo era reservado para a iniciativa privada e que eles tinham canais diretos com o USTR. Obviamente, a imprensa prostituída
aceitou e repercutiu essa visão, essa versão do governo de que era um espaço que o governo não deveria participar e tal. A imprensa reproduziu sem questionamento, mesmo que nós aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente tenha apontado as inúmeras vezes que os governos se habilitaram para participar desses processos USR. A gente citou aqui o México, a Costa Rica, Tailândia, China, Ucrânia e por aí vai, né? E em algumas dessas vezes, esses países tiveram sucesso em convencer o USA a não aplicar as tarifas que estavam sendo analisadas. Pois bem, isso é o histórico. Eis que ontem o governo Lula voltou atrás na própria mentira, e é um governo que mente sem pudor, a gente sabe disso, né? Da mesma forma que os jornalistas, até porque os jornalistas cobrem essas mentiras sem pudor algum e fazem parte do mesmo esquema. E ontem o governo federal voltou atrás da própria posição e na data limite para o envio de comentários formais resolveu mudar de ideia e participar do processo que antes eles haviam dito que era reservado apenas para iniciativa privada. Pô, é muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. E o que o governo Lula disse desse documento? Um monte de ladainha, que não tinha base nas regras de comércio internacional para imposição de tarifas, que as tarifas não podiam ser aplicadas apenas por discordância política. O ISR sequer cita essa razão. Que o Brasil tem um regime de anticorrupção abrangente e forte. Ele passa pano para o Supremo Tribunal Federal. E o que o Brasil propõe? Nada. E você deve se perguntar, então por que eles mudaram de ideia e decidiram de última hora enviar esses comentários por escrito? Ora, porque estava pegando mal. E essa foi a única forma deles tentarem dizer que não se omitiram no processo. E ao mesmo tempo, já que não responderam a nenhuma das preocupações dos Estados Unidos, pelo contrário, antagonizaram mais uma vez os Estados Unidos, esperam conseguir as tarifas que o Lula tanto quer que sejam aplicadas ao Brasil. Ontem, Flávio Bolsonaro também enviou seus comentários por escrito em um documento de 87 páginas, mais técnico, contestando de fato as tarifas e invocando uma autoridade que o USTR tem para suspensão das mesmas. Teve veículo de imprensa dizendo que o Flávio Bolsonaro pediu adiamento. Não pediu o adiamento, pediu a suspensão. A suspensão para a posterior reavaliação depois das eleições. Algo que o USTR pode fazer. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.